Então, que eu sou uma pessoa de muita fé. Desde pequena a gente aprendeu buscar na palavra uma solução, qualquer problema, dificuldade. Nós aprendemos isso desde criança. Meu pai ensinou isso, minha mãe ensinou isso. A palavra de Deus para nós sempre foi uma condutora, né, da vida da gente. Nossa, aqui. Pois é, menina. Então essa palavra foi muito forte aqui para mim, que eu fiquei assim, me encorajou, sabe, que meu medo, o medo que eu tinha de continuar a batalha na Resex acabou. É essa aqui, ó. Então, se você esperar, dá para ler todinho aqui, né? Até nós chegar lá. E aí, moço, na mesma hora que eu tive essa palavra, que falou de reserva também, eu nem me controlei. Sempre que eu conto a história, eu falo, eu nem de pé eu não aguentei ficar, porque eu não sabia que tinha palavra de Deus. Que Deus já anunciava reserva, nem? Quem pensava isso? Nunca, jamais. Talvez até eu já tinha passado por aquele texto, mas eu nunca tinha observado isso. Tem pessoa que pega a Bíblia ao pé da letra. Eu queria assim, mas se falasse água boa lá, eu acreditava, né? Mas falou naquele tempo. Mas a palavra é pra gente puxar daquele tempo e comparar com hoje, né? O pessoal da Embrapa veio aqui na Água Boa e foi fazer um serviço deles lá no Areião. E aí eles levaram o Titono. No Titono tá indo com eles, aí Titono percebeu que estava quebrando. E aí foi nessa, quando viu já tinha quebrado isso aqui tudo. Quebrou de novo onde que já tinha passado, quebrou até uns pés de mangaba, piqui que tinha ficado, que o outro tinha deixado, ele quebrou. A filha dele foi lá em casa me buscar, falou, papai ligou, falou que se nós não tomar providência, tá desmatando próximo do Areião já. Aí eu saí correndo, larguei o que estava fazendo, saí juntando umas mulheres aqui. Só tinha as mulheres, os homens estavam trabalhando fora. Nós chegamos, os moços que estavam trabalhando, estavam no horário de almoço, né? Foi. E aí eles falaram que eles não podiam parar. Aí eu cheguei e conversei com eles, falei, olha, você sabia que essa área aqui não pode desmatar e mesmo que pudesse a gente não ia deixar? Aí eles falaram, esse aqui, nós estamos mandados aqui por um senhor. Eu falei, como que esse senhor chama? Ele falou, chama Zusa. Eu falei, então é o seguinte, vocês não têm nada a ver mesmo, vocês vão pegar e ligar para ele, chama ele aqui, nós precisamos conversar. Eles ligaram, não demorou muito não, o Zusa chegou. Chegou meio bravo, assim, com quem tá com poder nas mãos. E aí nós tentou conversar, a tia Lúcia conversou com ele, ela até falou com ele que nós não estávamos mais nessa época de desmatar e que aqui é o nosso ganha-pão, né? Porque assim, não que nós vivemos só do cerrado, mas complementa. Aí lá, mas isso aqui eu tô em licença, eu tá a caminho de ser liberada a licença, então eu vou desmatar aqui. Depois que chegasse a licença dele, que nós fizesse a denúncia. Acho que ele achou que nós era tão besta que ia esperar ele conseguir a licença primeiro. Ele falou, não, só dessa área aqui que nós vamos ver mais em cima, só dessa lá que eu não tenho licença, da outra eu tenho. Eu falei, independente da licença. Se o senhor insistir, nós vamos buscar mais pessoas, que hoje são nós, né? Essas mulheres que você está vendo aqui. Mas se o senhor insistir, a gente vai chamar mais umas 200 pessoas, outros companheiros de outras comunidades, mas o senhor não vai desmatar. Ele também decidiu parar. Parou, só que a gente refletiu um pouquinho assim, a Didi ali é muito corajosa, assim, muito desinibida. Ela falou assim, não vou, nós não vamos aceitar essa máquina nem ficar aqui não. Nós lembramos, as máquinas ficam, não, as máquinas têm que descer primeiro. Como que nós vamos descer e depois eles voltam a quebrar? Eles falaram assim, não, mas vocês não confiam? Nós falamos, não, nós confiamos, mas nós queremos ver essas máquinas descendo. Porque vai que desmatou esse tanto, ninguém percebeu e à noite eles acabam de detonar isso aí tudo. Será que não é melhor nós resolver isso aqui agora logo?
Aí eu falei, é mesmo, vamos embora descer com essas máquinas. Eu acho que o melhor é descer com essas máquinas agora. Mas quando ele viu que a gente não quer dar moleza para ele mesmo, porque a área é território da comunidade, aqui não adianta ele querer mudar alguma coisa, nós queremos que ela continue do jeito que era sempre. Já detonou alguma coisa, mas daqui para frente não é para ele fazer mais nada lá. Nos outros anos aí, esse corguinho que vocês atravessou para vir para cá, quando chegava o mês de junho já estava seco. E graças a Deus nós estamos em outubro, chegou a chuva e ele não secou. Todos nós, né, unidos, viu que tem que preservar mesmo, né? Senão daqui mais alguns poucos anos, né, não vai existir mais água. Né? Pelo que a gente está vendo hoje, né, de tanta ambição que tem, né, das mineradoras e dos manicultores de eucalipto. Meus filhos vai encontrar um tempo, né? Sofrimento, se não lutar agora, quando eles estiverem da minha idade, né? Eles vão sofrer, né? Vai encontrar sofrimento, porque nós, né, Deus sabe da vida nossa, né? Mas e eles que estão aí, esses pequenininhos que estão aí? Hoje já tem a romaria lá no Areião, né? Lá na comunidade de Água Boa, né? No Areião, a romaria em honra a São Francisco, né? Que é o pai das águas. Então lá é muito importante para aquelas comunidades, né? Que também é vizinha daqui da comunidade. Se a gente for ver, ela está aqui pertinho, né? O Areião está aqui pertinho de nós também. E o mais importante de tudo é que aqui se está criando uma coisa para preservar, né? Preservar aquilo que Deus criou no longo de muitos e muitos anos, que eu não sei nem quando, né? São diferentes de outras lutas, de outras comunidades. No caso, nós lá da Vereda Funda, que nós estamos precisando de criar, de plantar reserva, né? Plantar aquilo que foi destruído no passado pelas grandes monoculturas, né? Já que não, aqui o pessoal, Deus abriu a mente deles mais a tempo, se organizou mais ligeiro, por isso eles estão preservando aquilo que eles já têm. Vamos sair agora então, né? Vamos, nós vamos cantar um canto aqui pra... Agora, você acha que era bom pôr o carro em suporte? Ele sobe, que a estrada tá boa, arrumou ontem. É? É. Então, nem precisava a carrocinha, né? Dava pra ir no carro, mas tá bom, já tá arrumadinho ali. Que se caso entrar a pessoa aqui dentro querendo destruir isso aqui para se transformar essa planta em outras plantas, eu acho que nós das comunidades vizinhas, todas as organizações, as pessoas de bem, nós deverá de formar um verdadeiro exército para combater essas classes de gente que só quer destruir para tirar proveito próprio, né? Enquanto a comunidade trabalha pelo bem comum, em defesa da vida, a vida das plantas, das árvores, de toda geração, não municipal, que quem se defende uma área dessa aqui, na minha opinião, ela está defendendo uma área não para a comunidade, mas para o município, para o estado. É uma coisa que o mundo precisa.
Aqui está concentrado hoje uma das maiores caixas d'água da região do município Pardo. É essa caixa aqui, né? Caixa que eu vejo, você vê, outro vê, mas infelizmente quem deveria ver não vê. Se depois fica reclamando, cadê a água, cadê a água? Mas acontece que destruiu. Se destrói, como é que vai ter água, né? Se você conserva aqui, o reflexo vai lá embaixo, positivo. Se você destrói aqui, o reflexo negativo vai também lá embaixo. Isso é uma coisa sem dúvida, né? Neste mundo que nós vivemos, tudo que você fazer de mal feito, agredindo a natureza, ou mais cedo ou mais tarde você paga por ela. Não tem? Isso é um castigo, parece ser um castigo de Deus, mas não é um castigo de Deus, é o castigo que Deus manda para o homem aprender a viver. Meu nome é Antônio José Agostinho, sou aqui da comunidade Água Boa. Como disse, né, conheço essa chapada aqui tem uns, eu calculo mais ou menos uns 50 anos, né? O Carcão de Lubrina é a história, moça, é que de quando nós ia para Caatinga, né, o lugar Mato Verde, não sei se vocês passam lá, nós trabalhamos muito naquela região, sabe? E aí lá era um lugar quente e aqui um lugar muito lubrinoso, igual vocês estão vendo hoje. Então, os catingueiros põem o apelido nós de geraizeiro de Cacunda de Lubrina, sabe? Quando a gente descia, falava, vem os Cacunda de Lubrina. Porque lá no Lubrina e aqui Lubrina. A Resex ela é geraizeira porque ela tá em uma região onde que as comunidades do entorno dessa área são um povo conhecido como povo tradicional geraizeiro, né? Um povo que vive em uma região que trabalha com a agricultura, a criação de animais, né? E também faz o extrativismo. Desde de pequenininha que os pães piqui aqui, graças a Deus. Ali tem uma vareda que nós fez um ranchão de pindova assim e nós dormíamos debaixo. E trouxe as gamelonas assim para tirar o óleo. E nós caçávamos o piqui aqui, levávamos no limar e lá nós cozinhávamos, apanhava a lenha daqui nos carros de boi, chegava lá e nós fizemos umas tremponas assim, umas pedras, uma pedra assim, outra assim, aí agora põe as panelas lá para cozinhar o piqui. Aí esse tempo eu tirei 400 litros de óleo, deu um barril. Eu levo as buracas cheias nessa mulinha aí para casa. De lá eu já ponho no caminhão e levo para Rio Pardo para vender as cabeças. Eu lembro, né? Eu lembro assim, ó, de eu caçava piqui no mato, tirava gordura, vendia, apanhava articum e tudo para modo de, né, pra gente alimentar. Nós eu mesmo faço o óleo e vendi também para São João mesmo, eu vendi 2 caixas também, até a menina minha vendeu, né? Agora lá em casa mesmo não vendi piqui não. Vendo assim, o óleo castanha, óleo rufão também, eu pego o rufão, tiro o óleo e o óleo rufão também eu vendi. Esse ano mesmo eu vendi 2 litros de óleo rufão. Porque o povo geraizeiro produz muita coisa, né? Na área da produção mesmo, trabalha com tudo, trabalha com a cana, trabalha com mandioca, feijão, milho, arroz, batatas, né? Então o povo geraizeiro produz tudo isso.
Esse aqui é com piqui, viu, gente? Quem quer arroz com piqui é aqui. E aqui é sem piqui. Podia avisar aí, gente? Tem arroz com piqui e sem piqui, viu, gente? Quem não gosta de arroz com piqui, nós é prevenido. Então com a cana se faz a rapadura, faz o melado, faz a cachaça, da mandioca se faz a farinha, né? E aí se faz o beiju, né, para o consumo ali na hora. Isso além para alimentação própria e o excedente vai para o mercado, né? Com piqui ou sem piqui? Então aí você junta, né, a questão da agricultura com o extrativismo e aí você tem, de uma certa forma, toda uma segurança na questão da alimentação, né, e uma fonte de renda também. É porque o geraizeiro também, ele não se preocupa muito e nem quer ser milionário, rico, mas ele quer ter uma vida, né, uma vida tranquila, uma vida onde ele possa ter os recursos necessários para sobreviver, né? Que é uma forma de utilização que as pessoas já fazem há muito tempo, né? O nome às vezes pode ser novo, mas o uso, né, e a forma acho que é bem antigo. E aqui tem uma população que já usou e usa o cerrado há muitos anos de forma sustentável, né? Que o cerrado está aí em pé porque essa forma de usar era sustentável. Reseque já é o que o pessoal faz, né? Já coleta fruta, já garante a área preservada, usando e preservando ao mesmo tempo, né? Ele sempre coletou fruta, sempre pegou lenha, sempre tirou a madeira, sempre usou os recursos naturais. Isso é Reseque, né? É usar e cuidar. A principal coisa que eu acho que a Reseque, né, tem que preservar é a cultura mesmo, né? Porque assim, é o modo de vida das pessoas ali, que a reserva sem esse modo de vida, ela não tem sentido, né? Quem vai saber como é que lida com a conservação é as pessoas que aprenderam isso ao longo dos anos. O pessoal conhece a reserva extrativista, eles ficam pensando na Amazônia, né? Reserva extrativista no Cerrado, isso dá um choque em muita gente. É o desafio que nós temos de construir, mas não precisa trazer nada de fora, né? É só escutar o povo, né? Tem que ter a sensibilidade, a capacidade de ouvir o jeito de viver, o modo de se relacionar com o Cerrado do povo do Cerrado, que é essas comunidades que estão lutando pela Reseque. Mas é isso que a gente tem que convencer eles, que esse povo que foi historicamente excluído e invisibilizado precisa ser escutado, né? E a dificuldade que a gente tem de implantar, né, de criar uma reserva, é esse entendimento, né, por parte de muita gente, de que essa forma é muito atrasada, né, de a gente usar, da população usar o cerrado. A dificuldade é essa, que a pessoa cria dois extremos, né, ou você usa destruindo tudo, ou então se deixa preservado sem usar. Que o parque fez ele, você não tem direito de entrar, não pode, né? Fez um parque, é parque, nada, vai lá. Só os bichos e pronto. E os guardas. Nós estamos lutando para o modo não entrar firme, para o modo a plantação da eucalipto. Se plantar o eucalipto, o que será de nós no mundo? Por causa que já tá muito difícil, sabe? Mas depois que embrecou para não plantar eucalipto, as coisas melhorou muito, muito, muito mesmo, né? Como eu não entendia nada, já sofri muitos nas firmas, lutando, trabalhando, e as pessoas sempre cobrando mais e mais, e a gente dá o que a gente tem da gente, debaixo de sol ou chuva, plantando eucalipto. E a única coisa que a firma tem para você é pagar seu salário. Você trabalhou, ele te paga, ele não tem nada de responsabilidade, nada com você mais. Se você machucou, fez alguma coisa ali, ele não tem nada a ver. Eu aprendi muito que a gente tem como viver sem depender dessas pessoas. Tem como a gente tirar o nosso sustento daqui, da Reseque, sem precisar de trabalhar em firma, sem eucalipto. E eucalipto só traz renda para o próprio dono. Pessoas que trabalham, você pode morrer trabalhando lá, calvoeira, e eucalipto não te dá lucro. Para você trabalhar numa área de eucalipto, agora esses dias que estava muito quente, parece, cara, que você está num deserto. Quando ele derruba aquela área,
você não escuta um pássaro cantando, é tanta poeira e tanta fumaça ao mesmo tempo. E eu falei assim, ó, adeus poluição, nunca mais eu quero trabalhar numa coisa dessa. Por isso que a gente está lutando e vai ver se consegue, com a força de Deus e a força nossa, nós vamos lutar para que essa Resex aconteça, para nunca mais eu precisar trabalhar numa coisa que é uma experiência terrível, não é boa. Há séculos o pessoal sempre usou essa área dessa forma, fazendo agricultura e fazendo extrativismo. Só que hoje, com a ameaça que existe de destruição da área, a questão de transformar ela, pode dizer juridicamente, em uma reserva, em uma unidade de conservação na modalidade de Resex, é para dar tranquilidade ao povo que aquela área ela está sendo protegida por lei, né? Protegida conforme ela é, conforme ela sempre foi, né? De uma área de extrativismo. A gente fica preocupado quando você fala que para criar uma reserva tem que, né? Uma reserva tem que ouvir todas as vontades, né? Porque eu acho que vontade não se enquadra, né? Assim, na discussão da preservação, eu acho que tem que ouvir mais a questão da necessidade. Porque vontade aí das mineradoras, do agronegócio, ela não tem limite, né? As vontades é de desmatar tudo e implantar aquilo que ele quer. Agora, a necessidade que eu acho que tem que ser levada em conta, que é a necessidade do povo continuar sobrevivendo. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser estudado, para poder que vai dar continuidade à vida, que precisa ser levado em conta, né? Tem muita planta do cerrado que ainda não foi estudada, que está nessas áreas. Então, assim, acho que vontade não pode sobressair em cima da necessidade da gente de preservar e continuar, né? E utilizando o cerrado sem acabar com ele. Uma parte do povo que mora nas comunidades do entorno da Resex está lutando pela criação da reserva, mas tem famílias, tem gente que tem resistência na criação da reserva. E esse projeto da Resex aí estava chegando num momento muito crítico, assim, a comunidade se revoltando contra mim. É que estava todo mundo bonitinho, aceitando o projeto numa boa, enquanto falava, é só projeto de preservar. Mas quando falou que para preservar, se a comunidade fosse ficar dentro do perímetro, que tinha que desapropriar, isso eles não conseguiram assimilar. Essa notícia foi muito forte no coração da comunidade. Eles acharam que eles iam perder tudo. O pessoal tem uma insegurança nesse processo de transição de uma área de extrativismo informal para uma área de extrativismo formalizada, né? Tem muitas famílias que têm documento da terra, escritura pública, né? Outros têm só o domínio da posse. Quando for criada a Resex, essa área virar uma área da União, né, do governo federal, ela deixa esse pessoal perde todo esse domínio da posse que eles têm, né? Então a dificuldade é essa, sabe? Assim, as pessoas têm insegurança nessa transição entre perder a posse ou perder mesmo o domínio e depois receber isso através de uma concessão de uso decidida pelo Conselho de Gestão da Resex, né? Então eu acho que isso é um processo de transição que precisa ser trabalhado e superado junto ao povo, né? Não é nada tão diferente do jeito que o pessoal já usa, né? Simplesmente é um uso mais organizado, né? E é preciso que as pessoas entendam isso, né? Mas tem que gastar muito tempo conversando, debatendo, porque a Resex ela vai acontecer na prática, com todas as dúvidas esclarecidas, né? Aí, quando eu vi aquela revolta da comunidade, a gente lutando para um progresso do próprio povo, proteção da vida deles, e todo mundo contrariando aquilo me deu um desânimo, uma revolta, sabe? Vontade de parar, de chutar o pau da barraca, não estava dando certo. Só que no momento que eu estava pensando assim, veio uma vozinha, sabe? Que eu demorei de lembrar, que acho que se aconteça mais antes eu não tinha sofrido tanto naquele dia. Mas eu lembrei da Bíblia, como que alguém estivesse falando assim, ó, a Bíblia, vai lá, busca uma explicação.
Meu Deus, mostra uma palavra aí que eu possa ou continuar ou desistir. Talvez não é uma coisa interessante, talvez não é uma coisa que está no coração de Deus, né? Eu falava para ele como conversando com uma pessoa. Assim, às vezes não é um projeto seu, fala comigo. Não escolhi página, não folheei nada, não folheei. Aonde a Bíblia quis abrir por si mesma, ela abriu. E foi Ezequiel 48, tinha 2 capítulos, 47 e 48. Minha vista foi no 48 primeiro, ali eu parei e fui ler. E aí fui lendo, foi falando de tribos, de divisão de terra, de medidas de terra. E eu fui continuando, quando estava assim no meio do capítulo, veio a frase que mais me impressionou, sabe? Como é que a gente está fazendo uma pergunta e Deus se manifesta tão claro assim. No meio dessas áreas todas, dessas tribos, vai tirar uma parte que vai ser uma reserva. E dentro dessa reserva vocês vão construir um santuário, que é dedicado a Javé, que é em honra a Javé. Ali será o lugar do sacerdote, o lugar de oração, e foi falando. Aí, nesse momento, eu perdi o controle, sabe? Foi muito forte, assim. Falei, gente, eu esperava Deus falar, mas uma coisa mais assim, mais difícil de entender, mas ele falou tão claro que falou assim do projeto para mim, né? Na verdade ele falou do projeto para mim. Aí eu caí um pouco ali no chão, chorei em cima da Bíblia, só depois que eu fui terminar de ler. E aí cada vez foi aprofundando mais e falando das partes onde as pessoas iam morar, da parte da cidade e da parte da reserva, e sempre lembrando desse santuário. E pronto, fechei a Bíblia, fiquei calada, só que no dia aconteceu a reunião. Eu já não estava mais com aquele medo, Carlinhos. Eu não estava, parece que Deus arrancou naquela hora o medo que eu tinha. Eu falei, agora dá o que der, porque antes de ler eu tinha prometido, falei, o que Deus falar eu vou obedecer. O que o Senhor falar, se o Senhor falar que eu vou parar hoje, eu vou parar hoje. Se o Senhor falar não tema, eu vou continuar. Agora a gente está aí com essas ameaças da mineradora e eu sempre coloco isso para a comunidade. Nós estamos entre a cruz e a espada. Ou nós decidimos para unir com essa manifestação de Deus, né? E a necessidade da comunidade também para preservar, ou nós nos entregamos para a destruição. Mas eu estou pronta para dar até o último momento de força que eu tiver, eu entrego nesse projeto. Eu não tenho mais medo. Eu mexo, se vocês quiserem, eu mexo mesmo. Perguntei ele, você passou lá na cancela e falou assim. Igual a bacia, tá vendo? Ela acabou porque vai ser com ela.